Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar então com vocês as minhas melhores leituras que eu tive no ano de 2024. O ano de 2024 eu consegui fazer muitas leituras, graças a Deus. Consegui desbravar por novos mundos, conhecer novos autores. E aí eu quero mostrar para vocês, de vários livros que eu fiz a leitura, aqueles que eu mais gostei de ler. E aí tem muito da identificação, né, daquilo que fala muito comigo, pessoalmente, interiormente. Aqueles livros que eu me identifico, aqueles livros que eu identifico com a escrita do autor, que o autor consegue conversar melhor comigo. Isso tem muito a ver também, às vezes, da experiência que nós mesmos temos, e aí a gente consegue, né, detectar algumas frases impactantes, alguns personagens que a gente se identifica, e isso acaba remetendo também, às vezes, ao nosso passado, ao nosso presente, nos dá força, nos dá alegria, faz com que a gente se entranhe mesmo ali na trama que o autor apresenta pra gente. Então, os livros que eu vou trazer aqui pra vocês é baseado, então, nas minhas impressões pessoais, naquilo que eu gostei e que, assim, eu quero, alguns aqui, com certeza eu quero muito fazer a releitura, se não todos. Então, vamos começar. O primeiro deles, então, é esse aqui, ó. Eu tenho essa edição antiga de As Confissões de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Então, Agostinho de Hipona, aqui é uma autobiografia de sua vida, né? E também da sua conversão. Agostinho de Hipona foi um homem muito devasso durante toda a sua juventude, adolescência, mas chegou um momento, por volta da casa dos 30 anos, ele então teve um encontro de fato com Jesus, que a gente chama então de conversão, que é a regeneração que o Espírito Santo de Deus faz para o homem, para a mulher, para as pessoas. Então, aqui ele vai contar, né, como que foi a vida dele durante toda a sua adolescência e também a sua juventude longe de Deus. Então, aqui vai contar que ele roubava, ele contava mentiras, ele tinha, né, muitos casos amorosos e isso ia totalmente contra aquilo que ele acreditava. E esse livro foi uma das minhas melhores leituras, primeiro por conta da minha memória. Então eu lembro que eu tinha um daquele da editora Princípios, acho que é de uma capa amarelinha. E eu lembro que eu comecei a fazer aquele livro quando eu estava no início da minha vida de leitora, só que eu não dei prosseguimento. E aí eu me lembro que aquele livro falava tanto comigo que Santo Agostinho parecia que estava descrevendo muitos aspectos dos sentimentos que ele mostra aqui como se fossem meus antes de conhecer a Deus. Então é um livro, não foi, mas é um livro que eu tenho muito carinho, tenho muita honra de ter feito essa leitura e eu tenho muito respeito pelo Santo Agostinho e também pela obra que ele publicou, que são As Confissões. Eu gosto muito desse livro e é um livro que eu quero sim fazer a releitura e que fala muito comigo. Toda vez que eu abro ele, tem uma passagem, eu vou na marcação, ou que eu me recorde, né, de quando eu fiz a leitura, eu guardo esse livro com muito carinho. É algo mesmo particular, bem particular mesmo, sabe? O próximo livro, eu faço a releitura dele praticamente todos os anos, desde que eu me tornei uma leitora assídua, que é este livro do C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura. Esse livro é conhecidíssimo e é amado por muitos. Aqui, a editora Thomas Nelson, que é uma editora assim, né, bem caprichada nos seus livros, ela reuniu então todas as passagens, ou boa parte das passagens que Lewis falava sobre a leitura, sobre a sua experiência de leitura, como que ele se tornou um leitor. E aqui então a gente tem o Como Cultivar uma Vida de Leitura. E esse livro aqui é perfeito para quem quer iniciar, né, na vida de leitura, como foi o meu caso. Eu iniciei a minha vida de leitora, então fazendo essa leitura e de outros autores também, mas esse livro aqui é impactante. Então vai contar pra gente sobre ler livros mais antigos, que ele chama de livros clássicos, e enfim, vai dar várias dicas, né? E eu não sei vocês, mas eu gosto muito de livros que falam sobre livros, sobre a experiência de autor, sobre a experiência de leitura que um autor teve, porque isso me motiva a fazer leituras, isso me dá ideias, até mesmo, né, de como ser uma melhor leitora. Nada melhor, né, do que a gente ter um guia de uma pessoa que foi um super leitor, como o Lewis.
E aqui ele conta pra gente, então, que na casa dele tinha livros, mais pilhas de livros. E na biografia dele também, que eu tenho, que tá por aqui em cima, ele vai dizer, então, que em tempos chuvosos, né, ele lia livros e pegava mais volumes e tudo mais. E ele tinha acesso à vasta biblioteca do pai dele. Então, gente, um livro pra guardar bem no coração. Gosto muito desse livro. O próximo livro é um livro do autor Pierre Perrault, A Travessia de Eva. Uau! Esse livro falou muito comigo no sentido da existência da vida. Aqui a gente tem então o enredo sobre o Etienne Vollard. O Etienne Vollard é um livreiro, ele tem um sebo com uma livraria, estilo cafeteria. E nessa cafeteria, então, né, as pessoas vão lá, compram seus livros e tudo mais. Só que numa noite, ou no cair de uma tarde, ele acaba atropelando uma criança. Essa criança, então, é a Eva. E o título do livro já diz, né, A Travessia de Eva. Então, a Eva passa do mundo dos humanos para o mundo dos mortais por conta daquele acidente. E aí, o Etienne, ele vai tendo, então, várias reflexões a respeito da vida, se culpa bastante também pelo que aconteceu com a Eva. E a Eva tem uma família, né, tem uma mãe que não é muito, né, se chegada a ela. Ela gosta muito de fazer anotações, então ela vive muito no mundo da lua, ela pensa demais e acaba não cuidando muito bem da própria filha. Então aqui a gente tem, assim, várias reflexões sobre o mundo da leitura, já que o Etienne é um livreiro. Então aqui, esse livro ele é narrado por um ex-amigo, um ex-colega, na verdade, que fazia bullying com o Etienne na escola. E aqui esse livro, acho que ele representa, né, a história de algumas pessoas que encontraram no livro uma fonte, um escape, uma amizade. Já que às vezes não tinham amigos, sofriam bullying e tudo mais. Esse livro falou muito comigo. Principalmente porque eu comecei também, né, a ter esse mundo da leitura, dos estudos, porque não existiam, né, muitas pessoas que correspondiam ao mesmo pensamento que o meu. Então eu ficava muito só e aí os livros vieram como uma amizade que eu tive em momentos que eu não tinha ninguém. Então eu gosto muito desse livro porque ele trouxe, né, ele reavivou o que de fato aconteceu comigo para eu me chegar perto dos livros. Então é um livro queridíssimo. Inclusive eu quero fazer a releitura dele em 2025. E aí o próximo livro que eu gostei bastante é esse livro aqui, ó. William Shakespeare, Romeu e Julieta. O meu primeiro contato com Shakespeare, isso, foi o meu primeiro contato com Shakespeare, foi Romeu e Julieta. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse livro aqui, ele não é um livro de romance, tá, pessoal? Está longe de ser um livro de romance. Ele passa-se como um livro de romance, mas ele é uma tragédia. Esse livro é uma tragédia justamente porque acredito que aí é um prazo de um período de 3 dias. Eles se conhecem, se namoram e os dois tomam veneno, jurando o amor eterno. Mas, por trás desses panos, desse enredo, existem muitos conselhos valiosos. Shakespeare vai trazendo pra gente muitas frases que antes eu não conhecia, que faz total sentido. Sabe aqueles ditados impactantes que te ajudam a refletir sobre a vida? É justamente sobre isso. E não somente isso, mas os próprios personagens, eles vão desenrolando o enredo de Shakespeare de uma forma que você começa a detectar também como que eles se comportam e quão mesquinho muitas vezes esses personagens são. E como que você deve evitar então um tipo de comportamento, né? O falar demais, a mentira, os erros, o encobrir o erro. Eu gostei bastante dessa peça de teatro do Shakespeare. E o próximo livro que eu gostei muito, inclusive eu lembro assim, de quando eu estava fazendo a leitura, né, como que foi a sensação de fazer a leitura desse livro, que foi este aqui, ó. Sobre a ira, sobre a tranquilidade da alma, do Sêneca. Livro incrível, que vai tratar a respeito da ira e da tranquilidade da alma. Então, são dois polos, né? A ira, né, a explosão, o gritar, o falar muito alto. E a gente tem a tranquilidade da alma, aquele estado de paz, a perenidade, a suavidade, né? O estado de que as coisas que vêm de fora acabam não atingindo a pessoa.
E o Sêneca, ele vai discorrendo sobre isso aqui com a gente, nos toma pela mão, vai nos informando quais que são os perigos, então, da ira exagerada, e também sobre a tranquilidade da alma, né? Como que nós, seres mortais, com tantos problemas, a gente pode ter uma tranquilidade na alma. É um livro de filosofia e eu sou muito dada à filosofia, eu gosto bastante. Mas eu gosto desse tipo de filosofia, de uma filosofia humana, que é humana, não aquelas filosofias diferentonas e que às vezes a gente não pode aplicar no dia a dia. Eu gosto desse tipo de filosofia, que você consegue sentir mesmo nas mãos, no seu dia a dia, que você consegue colocar em prática, que você consegue pensar e que cabe na sua realidade. Então, livraço, inclusive eu marquei demais. Próximo livro, sem dúvida, uau, por isso que ele está nesse vídeo, é este livro, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Livro incrível, marquei praticamente o livro inteiro. E o que me fez gostar muito deste livro foi a personalidade, a maturidade, a forma de pensar que Jane Austen colocou em uma das personagens principais, da Eleanor. Gosto muito da Eleanor. E a Eleanor, ela é uma personagem muito madura, ela sempre pensa nos outros, ela sempre se coloca por último. E esse às vezes é um papel de um líder, né? Então, quando Jesus acaba lavando os pés, né, ele fala que os líderes devem ficar por último. Isso me trouxe e se remeteu a isso também. Mas o que me fez gostar muito desse livro é a personagem Eleanor, pelo seu posicionamento durante todo o enredo, durante todo o livro, como que ela suportou também a possibilidade de não conseguir, então, se casar com o homem que ela amava. E todo o enredo que gira aqui em torno, a Jane Austen vai trazendo pra gente reflexões morais e respeitosas sobre como se portar, como agir, falar, como a forma das meninas pensarem. Então aqui a gente tem a Eleanor e a irmã dela. E a Eleanor, ela é maturidade, ela é a razão. E a irmã dela, que agora eu esqueci o nome da irmã dela, é a sensibilidade, a Marianne. Então a Marianne, ela é bem sensibilidade, então ela se deixa levar muito pelas emoções, palavras muito bonitas, floreadas, então ela não coloca mesmo, ela não faz uma análise da situação, uma análise das pessoas, então o que dizem é aquilo mesmo, mas a Eleanor, ela já avalia as pessoas, ela lê as pessoas, ela é mais prudente, ela é sensata. Isso me agradou muito na Eleanor. E o próximo livro que eu gostei muito de ter feito a leitura, inclusive foi o meu primeiro contato com o autor, é este aqui, ó, esse clássico da literatura, Grandes Esperanças, do autor Charles Dickens. Esse livro, na verdade, me trouxe um pouco de tristeza pela história de Pip, porque Pip nunca foi amado na vida e ele sempre buscou por esse amor. Apesar de que ele encontrava esse amor em Joy. Mas porque eu gostei muito desse livro foi porque muitas vezes a gente está nessa posição do Pip. De buscar, né, aprovação, de buscar uma vida melhor. E muitas vezes as próprias circunstâncias acabam empurrando a gente para outros lugares. Só que sempre existe uma providência. Né, a providência aqui foi o Joy na vida do Pip, né? E sempre existe também as situações que são difíceis, que são aqui é representado pela senhora Joy. Sempre também possuem as situações contraditórias, difíceis, malucas às vezes da vida, que é representada então pelaquela mulher que acaba, né, o adotando. E existe a esperança, né, que é aqui a Estela, né, o amor, né, no final. Então, esse livro me trouxe essas reflexões de que a gente pode estar tanto no lugar de Pip ou dessas outras pessoas. Então, aí é uma avaliação pessoal que eu acredito, né, que cada leitor pode estar fazendo, né, em qual posição que a gente está de chatear a vida das outras pessoas, né, dificultar a vida das outras pessoas ou de ajudar a vida das outras pessoas, né.
nas situações das pessoas. Enfim, essa foi a reflexão, assim, por cima, né, que eu consegui estar retirando. Outro livro que eu gostei muito de ter feito a leitura é esse aqui, ó. Livro que eu li muito rápido. Foi o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis de novo. E esse livro, ele traz a reflexão, ele pode ser lido também de uma forma literária, né, porque o Lewis, ele traz essa pitada, né, apesar de ser cristão, ele traz essa pitada de você ter, então, uma reflexão da espiritualidade de uma forma racional. E você pode ler de uma forma literária, mas eu quis muito ler também esse livro por conta do tema que ele aborda, né, desse combate entre a carne e entre o espírito, que está em Efésios, né, entre o bem e o mal, e daquele que a gente mais alimenta, esse vence. Então esse livro aqui é uma grande reflexão, acredito que para todos os cristãos, a respeito de lutas, né, que às vezes a gente não vê em outras dimensões, mas que elas existem, né, e que o crente, né, e que a pessoa cristã, ela precisa tomar um posicionamento em relação a isso. E é um livro que traz muitas reflexões, né, da manipulação, né, do adversário, de coisas que muitas vezes a gente pode estar evitando em situações rotineiras, né, muitas picuinhas que a gente pode, ó, lançar fora. Então, um livro importantíssimo. E para finalizar, eu gostei muito, mas muito mesmo desse livro, que foi um dos primeiros que eu fiz a leitura, José Mindlin, Uma Vida Entre Livros. O José Mindlin, ele tinha mais de 35 mil livros, ele é um bibliófilo brasileiro. Inclusive, né, os seus livros, acredito que está na faculdade da USP, na Biblioteca Brasiliana, José e Gita Mindlin, que a Gita é a sua esposa, e aí a biblioteca tem o nome dos dois. Esse livro é enorme, tá cheio de reflexões, então, do autor sobre a sua vida de leitura. Então aqui ele fala, né, que ele lia no mínimo 50 páginas e que ele era muito, mas muito devoto aos seus livros, gostava muito mesmo de fazer leituras. E aqui ele conta também, né, como que foi a sua trajetória para comprar alguns dos livros que tiveram suas primeiras tiragens, as suas primeiras publicações, como que ele fez para conquistar os livros, né, comprar os livros que eram muito esgotados, eram raros. Ele tinha um livro, acho que era do Padre Anchieta, um dos primeiros lançados. Então, assim, ele tinha acesso, né, a uma vasta biblioteca. Além de livros atuais, ele tinha, né, livros raros, livros que não se davam para encontrar, né, livros de colecionador. E ele era um bibliófilo, ele tinha muitos livros, ele lia muito. E a profissão dele, incrivelmente, não era, né, bibliotecário, não falava professor de literatura, ele era um empresário. Olha só que interessante, né? Não necessariamente para você amar os livros, né, ser um guardião dos livros, você tem que estar envolvido, né, profissionalmente com a literatura. Então, esse é o caso dele. E essa história me inspirou bastante, principalmente pela quantidade, assim, como que ele lia, né, de uma forma bem alvoroçada. E eu gostei muito. Bem, pessoal, então, esses foram os livros, né, que eu mais gostei de fazer a leitura no ano de 2024. Foi um ano que eu aprendi muito com os livros e eu espero muito que 2025 também eu continue aprendendo muito mais aí com os livros e que tenha muito mais leituras. E aí, quais foram os livros que vocês leram e que vocês mais gostaram de fazer a leitura? E quais desses livros que eu mostrei que vocês já leram, que querem ler e que mais gostaram? Deixe aqui embaixo para mim nos comentários e a gente se vê no nosso próximo vídeo, né, sobre algum livro.